Valeu. Muito bom dia a todos. Parece que não está um bom dia não aqui, hein? Vocês que estão nos assistindo, bom dia. O pessoal de casa está mais animado, hein? Graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Beleza. É muito bom ver vocês todos nesta manhã. Eu tenho sentido falta de algumas pessoas, de a gente poder encontrar presencialmente e também até via online. Mas eu queria pedir aos irmãos o desafio de, se alguém que você lembra que não está conosco, não tem podido estar conosco, dá um alôzinho para eles. Estamos sentindo sua falta, né? Acho que seria muito legal. Muito bem, irmãos. Hoje eu quero falar sobre avivamento. E eu quero me basear em um texto, melhor, são dois textos que se encontram no livro de Neemias, capítulo 8 e capítulo 9. Tarefinha para casa. Se vocês puderem ler o livro todo de Neemias, vale a pena. Mas o coração desse assunto sobre avivamento está aqui no capítulo 8 e no capítulo 9. Eu vou ler o capítulo 8, versículos 1 a 3, e também capítulo 9, versículo 1 a 3. Ok? Tudo bem? Vocês podem me acompanhar aí? Neemias, capítulo 8, versos 1 a 3, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvido, atentos ao livro da lei. Capítulo 9, versículos 1 a 3. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte deles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, pela tua palavra, quero pedir que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento para que essa palavra seja uma palavra do Senhor para todos nós nesta manhã. Fala, produz aquela mudança que o Senhor quer produzir em nós. Toca no nosso coração. Senhor, não seja meramente mais uma palavra, mas seja a
tua palavra para esse assunto, o qual nós estamos precisando, estamos carecendo. Então, fala aos nossos corações, é o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Qual deve ser a base, o fundamento para um avivamento genuíno, para um avivamento duradouro? Acho assim que quem é da área de construção vai poder entender muito bem. Para que a gente possa ter um edifício bem firmado, estável, sem perigo de rachaduras, o segredo está no alicerce, está no fundamento. Então, irmãos, para que a gente possa entender bem, para que a gente possa ter um avivamento duradouro, genuíno, a base, o alicerce, tem de ser senão a palavra do Senhor. E é nesse ambiente, é nesse contexto que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês sobre esse assunto. Irmãos, creio que há um anseio. Também creio que há muita oração para que experimentemos um verdadeiro e genuíno avivamento. Não é verdade? Você tem orado por isso? Deus, aviva a tua igreja. Deus, me aviva, me faz um avivamento. Se a gente não orar pedindo isso, muito dificilmente Deus vai fazer. Por que que a gente pede? Por que a gente clama? Porque há uma necessidade. Então eu quero deixar esse desafio para todos nós nessa manhã. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. E eu gostaria que você que está me assistindo, você desse um joinha assim, ó. Ou ali no seu, põe aquele joinha, né? Tá? A pergunta é o seguinte: quem, e vocês aqui também, tá? Espera lá, deixa eu fazer a pergunta primeiro. Quem gostaria de ver e de experimentar da parte de Deus um avivamento na igreja do Bosque? Ok, irmãos? Aqui está 100%, viu? Aqui está 8%. 9, 10. Aí, está aumentando. Tá joia. Junto a essa resposta que vocês deram, eu quero fazer outra pergunta. Você sabe o que é avivamento na igreja? Porque se vamos pedir, nós precisamos saber o que estamos pedindo. Eu vou pedir avivamento, mas afinal de contas, o que é avivamento? Outra pergunta que eu quero fazer: para esse avivamento vir sobre nós, você que disse assim, joinha, né? Você está a fim de pagar o preço? Ô, pastor. Pois é. Tem preço a pagar? Não é só aí levando a vida cristã. A gente vai levando. E que em algum momento Deus resolve nos abençoar fazendo algo diferente no nosso meio. Tem preço a pagar? Irmãos, qual é a base segura de um verdadeiro avivamento? Avivamento é quando o povo de Deus
entra numa profunda convicção de pecado e buscam se arrepender na presença do Senhor. Seguido a isso, um intenso desejo de viver em obediência a Deus e a sua palavra. É aquela entrega da vontade a Ele com humildade. Irmãos, haverá crescimento numérico, pois em obediência à palavra do Senhor, a igreja irá pregar o evangelho e fazer discípulos. Quando isso começa a acontecer, claro que vai crescer. A igreja será vibrante com um culto inspirador, onde cada irmão sai transformado pelo poder da palavra de Deus. Os cristãos serão mais ousados, mais consagrados. O enchimento e o mover do Espírito Santo será presente em cada um de nós. E este Espírito Santo vai agir com liberdade, vai trazer curas, vai trazer milagres, vai trazer libertação. Irmãos, haverá uma intensa fome pela palavra de Deus. Um desejo incontido de levar a mensagem de salvação a cada pessoa, a cada amigo, a cada parente. E aquele intenso desejo de fazer discípulos. Todos desejamos de alguma maneira que o avivamento venha sobre a igreja, venha sobre a vida de cada um de seus membros. Irmãos, todos os que amam verdadeiramente a Deus aguardam e buscam um avivamento da fé. Amém, irmãos? Se você não tem orado para isso, eu queria deixar esse desafio de você começar a orar. Senhor, aviva o pastor. Aviva lá os nossos presbíteros. Aviva a nossa diretoria. Senhor, aviva aquele irmão lá que eu sei que está em pecado. Não é esse caminho, irmãos. Comece a orar assim: Senhor, me aviva. Começa comigo, Senhor. Os irmãos vão ver os milagres que Deus pode fazer quando um coração contrito, compungido diante do Senhor, o que Ele pode fazer. Aqueles que amam verdadeiramente a Deus e querem, e oram e buscam esse avivamento, pela influência do exílio, hoje querem, mas não estão a fim de abandonar aquele pecado. Sabe aquele pecado gostoso? Sabe que desagrada a Deus, mas por ser gostoso, tem dificuldade de abandonar. Aí fica essa luta. Agrada a Deus ou agrado a mim? E a tendência, a inclinação, normalmente vai para a inclinação para a carne. Quero satisfazer a mim. Não querem se desvencilhar daquele vício, daquele mau costume. Quero o avivamento, mas não está disposto a deixar o orgulho. Quero o avivamento, mas não está disposto a deixar a autossuficiência. Irmãos, a Bíblia relata grandes avivamentos. E um deles está aqui. E eu quero pensar um pouquinho nesse capítulo 8 e nesse capítulo 9 de Neemias. Este avivamento que aconteceu na época de Neemias, aconteceu em Jerusalém por volta do ano de 400 antes de Cristo. Então, irmãos,
Mesmo antes de Cristo tinha avivamento. E o irmão crê que Deus pode trazer um avivamento para nós hoje, no nosso meio, no meio da igreja evangélica, na igreja Holiness do Bosque, na denominação Holiness. Neemias havia voltado para Jerusalém, a gente conhece a história, e dado início à reconstrução dos muros e do templo, enfrentando muitas lutas. E, nesse tempo, o povo de Deus vivia momentos de desânimo e aflição, conforme capítulo 9, versículo 37. Mas olha só que interessante. Houve ali uma verdadeira revolução, uma transformação, e também houve uma retomada de valores que foram abandonados. Olha só, irmãos, guarde bem isso. O povo reafirmou a aliança e processaram mudanças radicais para adequar as suas vidas ao princípio da palavra de Deus. Irmãos, não é o princípio da palavra de Deus adequar aqui a mim. Mas aqui, o povo ele reafirma a aliança e fazem uma atitude radical de mudança para que as suas vidas sejam adequadas aos princípios da palavra de Deus. Irmãos, o que é que na nossa vida hoje precisa ser adequada à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus? Aqui acontece, irmãos, que foram pelo menos 24 dias contínuos de busca e oração. Às vezes a gente fica, por que estabeleceram, aquele grupo fez 24 dias de oração e jejum? Por que 24 dias? Não pode ser 25? 7 é melhor, porque é perfeito, né? Eu acho que eles tiraram daqui. 24 dias contínuos de busca e oração. E a partir do capítulo 8 até o final, nós vemos aqui no livro de Neemias o relato desse avivamento. Irmãos, a chave para a gente entender esse avivamento está aqui. Dá uma olhadinha. E eu gostaria de pontuar algumas coisas. E quando você for observar, certamente você vai descobrir outras coisas. Uma delas, a palavra de Deus é restaurada. O povo se ajuntou para ouvir a palavra de Deus, no capítulo 8. Neemias, ele não tinha só o objetivo de reerguer os muros de Jerusalém. Estava no coração deste homem também trazer de volta a palavra de Deus, seus preceitos e suas ordenanças. E olha só, irmãos, em consequência do exílio, foram deturpados não só a cultura, mas também a questão da identidade espiritual, que precisava ser restaurada. O exílio levou a isso, a perder a identidade de quem eles eram. Em consequência do exílio, havia frieza, apatia espiritual. Tanto fez, tanto faz. Deus agiu, né? Havia essa apatia, essa frieza. A adoração, a fé, a confiança em Deus precisava ser restaurada. Irmãos, então é nesse desafio que também
A palavra de Deus precisa ser restaurada. E eu fiquei pensando, será que nos dias de hoje também não precisa ser restaurada em nossas vidas? Está aqui, esse é o ponto principal. Sabe, irmãos, nós sabemos, está aqui, ó. Desde pequeno na escola dominical nós aprendemos. Mas sabe qual que é a dificuldade? Temos dificuldade de praticá-la. Então fica um vazio, fica uma lacuna entre o conhecimento e a prática. E nós nos tornamos cristãos nominais. Irmãos, quando isso começa a acontecer, é tempo de clamar por um avivamento. É tempo de pedir, Deus, faz-nos verdadeiros. Queremos resgatar a nossa identidade. Diante de uma sociedade tão diversificada e com tantos princípios contrários aos preceitos de Deus, irmãos, não há como ficarmos intactos. Não há como a gente não ser contaminado. Que bom que bom faria se assim fosse. Que bom seria se a gente só usasse uma máscara para a gente não ser contaminado. Mas não vem daí, irmãos. O inimigo sabe, ele vai lá e ataca o nosso coração. Por isso que Provérbios diz: guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Por isso, mais do que nunca, a palavra de Deus é quem nos dá parâmetros nessa nossa caminhada. Então, irmãos, começa a acontecer algo que vai mudar o rumo da história desse povo quando a gente observa as atitudes que aqui são descritas. Eu só quero mencionar algumas. Dá uma olhadinha no capítulo 8. Olha o versículo 1. Está falando o seguinte: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Eu fico imaginando, como é que é isso? Como que Esdras escreve isso? Porque diz que uma parte aqui de Neemias foi Esdras que escreveu, outra parte foi Neemias. Como é que era essa visão? Todos os filhos de Israel ali na cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem. Aqui a mudança é, irmãos, percebemos aqui, havia unidade. Outra coisa importante, perseverança. Olha no versículo 3, a primeira parte. E leu no livro diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Irmãos, da alva até meio-dia, que seria isso? Desde manhã cedo até meio-dia. Vocês aguentariam ficar desde cedo até meio-dia escutando a palavra de Deus? Ah, irmãos, hoje a gente prega 50 minutos. Mas também a gente precisa considerar o seguinte, tem que saber pregar, né? Fica 50 minutos, sai do culto batendo o pé. Nossa, hoje a mensagem foi cumprida, hein? Ah, não tem quem aguenta. A melhor mensagem é 30 minutos. Irmãos, aqui este povo, desde manhã até ao meio-dia. E não era pregação, irmãos. Era leitura
leitura. Perseverança. Era o primeiro dia do 7º mês. Aí no capítulo 9, versículo 1, no dia 24 desse mês. Significa, irmãos, que todos esses dias era assim. Também, além da unidade, da perseverança, atenção. Capítulo 8, versículo 3, segunda parte. Diz o seguinte: perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Todo o povo atento. Homens, mulheres, aqueles que entendiam. Atenção àquilo que Deus estava falando pela sua palavra. Também, irmãos, outra coisa importante, entendimento. Não é assim, ouve aqui e sai por aqui. Mas entendiam o que estava sendo lido. Também havia ali os levitas que estavam ensinando o povo, conforme o versículo 7, capítulo 8, segunda parte. Ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei e claramente davam explicações de que com isso eles estavam entendendo o que estava sendo lido. Conforme versículo 12, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Unidade, perseverança, atenção, entendimento. Agora, irmãos, uma questão vital: obediência. E isto para atentarem nas palavras da lei, conforme versículo 13. Também no versículo 18, segundo o que estava prescrito. Então, quando nós olhamos este acontecimento com Neemias, nós vamos perceber que a palavra de Deus era a base e precisava ser restaurada no coração do povo. E agora, irmãos, qual é a consequência do ouvir a palavra de Deus? Avivamento. Começa aqui as consequências do ouvir a palavra de Deus no capítulo 9. Conforme nós lemos, irmãos, há um clamor de arrependimento e confissão de pecados. Isso é consequência da restauração de quem é Deus em nossa vida e da nossa identidade nele. Quando a gente olha esses primeiros versículos do capítulo 9, nós vemos aqui o que produziu no coração do povo a leitura da palavra de Deus. Primeiro, irmãos, santificação. Essa foi a primeira consequência. Arrependimento. Olha só no versículo 1. Com jejum e pano de saco se traziam terra sobre si. Isso era sinal de profundo arrependimento. Hoje, qual é o sinal de um profundo arrependimento, irmãos? Quando você vê uma pessoa que está profundamente arrependida, qual é o sinal que você vê? Me ajuda aí. Choro. Pessoas compungidas, quebrantadas. Um dos sinais que a gente vê nos dias de hoje, pessoa chora, se quebranta. Lá na época de Neemias, o jeito para demonstrar isso era com jejum e pano de saco e jogavam terra sobre si. Este era o sinal de um profundo arrependimento.
Também junto com isso a confissão de pecados. No versículo 2, puseram-se em pé e fizeram confissão de pecado. É coisa que a gente não gosta de fazer. E que nós, como igreja, nós estamos perdendo isso. Não há mais confissão de pecados. Não há mais reconhecimento. Eu errei, meu irmão. Me perdoa. Deus, pensei mal, fiz isso, fiz aquilo. A primeira consequência é a santificação, arrependimento e confissão de pecados. Irmãos, estamos ficando craques em perceber pecados nos outros. E a gente não consegue olhar os nossos próprios pecados. Segunda consequência, louvor a Deus, unicamente a Deus. No versículo 4, olha só o que acontece. Na segunda parte, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Há clamor. A segunda consequência, clamaram e bendisseram ao Senhor. Olha só o que acontece aqui. Essa é a segunda consequência. Louvor a Deus, unicamente a Deus. Irmãos, como que você administra um elogio? Como é que você administra? Deixa eu usar um exemplo aqui. Hoje a equipe do louvor, o nosso irmão Quinho dirigiu. E às vezes ao terminar o culto, alguém chega, ô Quinho, nossa, hoje foi uma bênção. Nossa, você dirige muito bem. E aquilo lá dentro faz uma cara de não, né? Mas não estou falando que é ele, viu? Mas esse é o perigo. Aqui dentro começa a encher. Começa a encher. E olha só, daqui a pouco você é convencido de que realmente aquilo que a pessoa falou, você realmente é. Aí você pensa assim, poxa, vou ser bom lá longe, hein? São coisas que não aparecem, irmão, mas está aqui. Aqui, a segunda consequência da consequência de ouvir a palavra de Deus e vir o avivamento é louvar a Deus, unicamente a Deus. Se Deus fez acontecer alguma coisa, não foi por mim, é por Ele. E se Ele me usou, é pela misericórdia dEle, porque eu não merecia isso. Então fui um instrumento de Deus nas mãos do Senhor para Ele me usar e abençoar alguém, abençoar a igreja. Cuidado, irmãos. Às vezes ninguém fala nada. Outro dia, sabe o que aconteceu, irmãos? Olha só, com isso a gente precisa ficar fiscalizando todo instante. Acho que quando nós voltamos para o culto presencial, aí todo mundo ali na tela, alguns presentes, o que a gente ouviu, nossa, que legal que foi o nosso culto, né? Foi muito bom ver tal pessoa. Aí outro falou, nossa, fazia tempo, 6, 7 meses que eu não via tal pessoa. Foi muito joia de ver. Aí eu fiquei pensando, pois é, ninguém falou da mensagem. Aí olha só o pensamento. Não sabe o trabalho que deu para preparar aquela mensagem. E o mais importante foi ter visto aquele irmão, aquela irmã. Olha só, irmãos. Sutilmente essas coisas começam a ser maquinadas dentro da gente. Aí a gente tem que falar, sai daqui, Satanás.
Porque, irmãos, o que Deus trouxe no meu entendimento naquele momento? A mensagem faz parte da liturgia do culto, mas também o encontrar os irmãos, ver os irmãos, também faz parte da liturgia do culto. Louvar a Deus, unicamente a Deus. Amém, irmãos? Outra consequência foram ações concretas que este povo resolveu a fazer. Eles estabeleceram uma aliança. Lá no versículo 38, por causa de tudo isso, estabeleceremos aliança fiel e escreveremos. Então, aqui, irmãos, nós vemos uma ação concreta. Essa é a terceira consequência. Eles estabelecem aliança. Diante disso, irmãos, para aqueles que querem um avivamento aqui na nossa igreja, será que também nós não precisamos de algumas ações concretas? Eu penso, irmãos, que muito importante nós estabelecermos uma aliança com Deus. Se a gente for ler os capítulos seguintes, vai nos mostrar que a decisão que foi tomada resultou em enormes mudanças. E essas mudanças significaram a retomada da vida em aliança com Deus, o restabelecimento da vida em santidade. Muito bem, irmãos, eu queria fechar esse momento pensando que neste avivamento, como em tantos outros narrados na Bíblia e como a gente vê na história da igreja, sempre, irmãos, sempre a palavra de Deus foi e é o elemento vital. Sabe por quê? Você sabe por que a palavra de Deus é o elemento vital? Porque a palavra de Deus muda. Porque a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus não fica só na casca. A palavra de Deus vai lá no fundo. E quando vai lá no fundo, pelo poder do Espírito Santo, ele transforma. E quando ele transforma, a igreja é transformada. Em resultado disso, irmãos, não tem outra coisa que vai acontecer senão um avivamento no nosso meio. A palavra de Deus é o resultado que ela produz em nós e dá início ao processo de avivamento. Você e eu, nós queremos esse avivamento. Nós precisamos ser avivados. Então, irmãos, comecemos a conhecer mais e mais a palavra do Senhor. E não só aqui, irmãos, não só conhecer, mas a praticar a palavra do Senhor. Sabe o que significa isso? Quando a gente conhece e pratica, é sinal que a gente ama a palavra do Senhor. Não fica só aqui na teoria, mas ela se torna parte da nossa vida. E quanto mais você experimenta, mais e mais você vai conhecer esse Deus que pode trazer e fazer esse avivamento a começar na nossa vida. A questão primordial não é só conhecer a palavra de Deus, é praticá-la, é obedecê-la. A exemplo aqui do povo de Deus. Irmãos, vamos em unidade, com perseverança, atenção, entendimento e obediência, amar a palavra de Deus. Quando isso ocorrer, pode ter certeza de uma coisa, irmãos, mudanças acontecerão. O avivamento virá sobre a minha e a sua vida e na igreja também. Agora,
O que nos impede? O que nos impede de a gente experimentar? Eu quero convidar você nessa manhã que a gente possa fazer um clamor a Deus. Quando é que a gente clama? Quando a gente sente necessidade. Irmãos, não vá orar se você não quer. Porque se você orar não querendo, não vai acontecer nada. Eu estou aqui me lembrando, irmãos, de um momento que a gente teve. E a gente tem coisas que a gente não entende. É muito difícil para a gente entender. Talvez seja coisa que a gente deva perguntar quando chegar na presença de Deus. Eu não sei se a Miyoko está nos assistindo. Mas os irmãos se lembram da enfermidade da Covid e de todo o problema de enfermidade que ela tem. Quando ela pegou Covid, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque aos olhos humanos, não era para ela estar viva hoje. Mas houve um clamor da igreja, um intenso clamor. Por quê? Porque os irmãos dessa igreja queriam ver essa irmã em pé de novo. Hoje ela está em pé. Deus respondeu ou não respondeu? Por quê? Tinha um clamor da igreja. Então eu quero convidar você a clamar nessa manhã. A clamar pelos seus pecados. Seus pecados que ainda estão na sua vida. Às vezes você quer largar, mas não tem conseguido largar. Aquilo se tornou uma praga na tua vida. Grudou em você que você não consegue se desvencilhar. Mas aí que está, irmãos. O poder do sangue de Cristo na cruz nos purifica de todo pecado. Se a gente crê nessa palavra, irmãos, o diabo não tem direito de deixar nenhum pecado grudado em nós. Então, vamos clamar. Hoje, irmãos, é o dia. Clame ao Senhor e Ele vai te socorrer. Vamos clamar para que Ele nos encha com seu Espírito Santo. Amém, irmãos? Aí, sabe o que vai acontecer? Isso não é o avivamento, é a consequência do avivamento. Os dons vão se manifestar. Pessoas vão ser salvas. Pessoas vão ser libertadas. Inclusive nós. O impacto que essa igreja vai fazer nessa sociedade, na nossa vizinhança. Tudo pode estar acontecendo normalmente. Mas, irmãos, quando o Espírito Santo vem, transforma tudo isso. Isso vai com poder. Então, comece comigo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Você que está nos assistindo também, você quiser ficar de pé. Eu não sei se tem alguém assistindo da cama. Cai da cama também. Se está debaixo da coberta, sai debaixo da coberta. Mas eu quero convidar você a fazer um clamor a Deus. E esse clamor comece pelos pecados. Pelos pecados que estão ainda na sua vida. Pelos pecados que você não quer largar. Clame ao Senhor. Em nome de Jesus, o sangue foi derramado na cruz. Aquele pecado, Deus, hoje eu declaro, não mais faz parte da minha vida.
O Senhor já levou lá na cruz e o sangue que o Senhor derramou lá já me perdoou. E eu quero pedir, Senhor, esse pecado não vai mais me dominar. Senhor, me socorre. E eu quero pedir que não é por minha força, mas eu quero pedir agora, Senhor, me encha com teu Espírito Santo. Vem sobre mim, Senhor, me enche, me batiza, me dá plenitude do teu Espírito Santo, porque eu não quero continuar a viver essa vida medíocre. Eu quero viver uma vida fada, Senhor. Uma vida cheia do teu Espírito Santo. E eu quero pedir, Senhor, que isso possa redundar, isso possa se expandir. E nós queremos ver, Senhor, a igreja Holiness dos Bosques, uma igreja que está experimentando avivamento. Vamos ter um momento juntos. Clame ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Deus. Nosso Deus e nosso Pai, na tua presença, como igreja, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Perdão, Senhor, porque nós nos afastamos de amar a tua palavra. Tantas outras coisas estão substituindo este amor à sua palavra. Às vezes o filme, às vezes a novela, às vezes aquele livro, às vezes a profissão, o trabalho tem sido mais importante do que os teus princípios. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós já conhecemos a tua palavra, mas só na nossa mente, só na teoria. Nos perdoe, Senhor, porque também nos afastamos de praticá-la. Senhor, também nos colocamos diante de Ti, porque agora nós queremos que o Senhor, pelo poder que há no sangue que foi derramado na cruz, sermos, ó Deus, libertados daquele pecado que tenazmente nos assedia. Oh Deus, pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no sangue que foi derramado na cruz, eu me aposso, eu me aproprio, e eu quero dizer ao Senhor que eu pertenço a Ti e que eu quero agradar o Senhor em tudo. Me ajuda, Senhor Jesus. Não me deixa ser derrotado, porque a tua palavra diz que em Ti nós somos mais do que vencedores. E nessa área, Senhor, eu quero ser vencedor, vencedora. Me ajuda, Senhor. E agora eu quero pedir a Ti, Senhor, vem sobre mim e enche-me com Teu Santo Espírito. Me enche, Senhor, totalmente. Senhor, eu quero estar transbordando do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. E, Senhor, para a glória do Teu nome, traz esse avivamento a começar com a minha vida. Traz esse avivamento, Senhor, no meu coração, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Poderão sentar-se. Deixar uma dica para os irmãos. Olha só. Satanás, ele é acusador. Ele é bom para fazer isso. Se não dizer, ele é o melhor para fazer isso. E a decisão que a gente toma, ele vai colocar a gente na parede. Mas, irmãos,
Olha só o que diz a palavra: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Creia nisso. E se ele vir buzinar na tua orelha, manda ele embora. E pode dizer: Senhor, aquela oração que eu fiz continua a ser verdade agora, amanhã, depois da manhã. Amém, irmãos? Deus abençoe. Hoje nós vamos ter uma grata alegria de poder fazer a formatura de um curso da UDF, ministrado pelo nosso irmão Marcelo, pela Ângela, o curso do bebê. Olha, tem curso do bebê? Tem, irmãos. Eu acho que tem até curso para idoso, né? Deixa eu avisar, irmãos. Dia 21 e eu já faço parte dos idosos, viu? Então eu sou já pessoa de risco. Acho que a partir do próximo domingo